Talvez um dos temas mais comuns e corriqueiros da literatura poética é a despedida. Quando pessoas, muitas vezes apaixonadas, se despedem umas das outras. Às vezes, no entanto, são amigos, conhecidos, pessoas que compartilharam a vida por um tempo e, pelas circunstâncias da existência, acabam indo para caminhos diferentes. Dentre os muitos poemas sobre separação e despedida, um de Vinícius de Moraes me chama a atenção, chama-se Soneto da Separação. Ele diz assim: de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Não foi de repente porque estava previsto no propósito de Deus, mas mesmo depois de 3 anos convivendo com um grupo de irmãos, chegava a hora do apóstolo Paulo se despedir daquela igreja com quem ele mais conviveu. Não de repente, mas dentro de um propósito. Mas as emoções estavam muito claras e salientes. Eu convido você a abrir o texto da Palavra de Deus de Atos, capítulo 20, verso 13 e 24 a 24, onde nós iremos ler e expor a Palavra de Deus sobre o sermão da despedida, proferido por Paulo para os presbíteros da igreja presbiteriana de Éfeso. Não era presbiteriana, irmãos, brincadeira só. Diz assim a Palavra de Deus em Atos capítulo 20, verso 13 a 24. Lucas começa a contar e diz assim: nós, porém, ele estava participando da ação, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assôs, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assôs, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. E dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos e 1 dia depois chegamos ao porto de Mileto. Porque Paulo havia já determinado não apenas aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. E de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia, vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que Ele nos abençoe na ministração da sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir isso a Deus, a iluminação do alto, o entendimento e o discernimento que só Ele pode nos dar. Oremos.
Ó Deus amado e querido Pai, diante da Tua palavra, que por si só é suficiente para falar ao nosso coração, nós nos quedamos humilhados, reconhecendo que o entendimento acerca daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite é completamente dependente de Ti, Pai. Que o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa capacidade não são suficientes para compreender a Tua palavra. Mas pelo Teu Espírito que habita em nós e que está nesse lugar, junto com o Pai e o Filho sendo louvado e adorado, derrama sobre nós a iluminação do alto para que possamos compreender aquilo que Tu mesmo deixaste registrado nesse texto. Oramos para que nada nos atraia mais do que a Tua palavra nesse momento em que estamos ministrando. Que nada nos distraia de Ti nem daquilo que Tu queres falar conosco, mas que neste lugar a Tua presença abençoadora seja suficientemente atraente para nos levar ao para a completa compreensão da Tua palavra. Fala ao nosso coração e aplica, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo havia conhecido aquela igreja no final da sua segunda viagem missionária. Tinha passado por lá, nas chamadas regiões altas da Ásia Menor. Éfeso se tornaria a terceira cidade mais importante do ponto de vista cristão em todo o Império Romano. Depois da própria Jerusalém e depois de Antioquia, da Síria, de onde eles tinham sido enviados. Ali aconteceria, anos depois, um dos primeiros concílios universais, o concílio de Éfeso. Ali, 3 grandes homens tinham ou se tornariam pastores, o próprio Paulo, depois dele Timóteo, e depois dele João, de onde ele certamente foi exilado, indo para a ilha de Pátimos, e onde se tornaram exilados, e por isso escrevera o livro de Apocalipse. Éfeso era importante por várias razões. As primeiras diziam respeito ao quão distante ela estava de Deus, antes da chegada do Evangelho. Ali estava o templo de Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto atraía milhares de pessoas do império inteiro. Os textos anteriores, do capítulo 18 e 19, mostram como a mera entrada do Evangelho ali em Éfeso provocou uma revolução religiosa que acabou fazendo com que o próprio apóstolo Paulo e os outros tivessem que sair correndo diante do levante que aconteceu em praça pública, porque na medida em que alguns iam se convertendo e queimando em praça pública os seus livros de magia e de idolatria, o comércio local, como já expus aqui, se levantou por perder a condição econômica e financeira de sustento da cidade. Éfeso era importante porque era uma espécie de bastião da idolatria dentro do império. E quando Paulo, mas antes dele, quando Áquila e Priscila, saídos, corridos de Roma, por causa da perseguição do imperador Cláudio, chegam àquela cidade, o evangelho começa a penetrar de maneira muito profunda. Quando Paulo começa então a sua terceira viagem missionária, ele volta para aquela cidade e praticamente a terceira viagem missionária de Paulo se concentra na região de Éfeso. Éfeso se torna não apenas um lugar onde uma igreja é plantada, consolidada pelo ministério de Paulo, mas uma espécie de centro de difusão do Evangelho. Alguns entendem, por exemplo, que a carta que foi escrita para Éfeso, a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, na cidade de Colossos, onde também havia uma grande idolatria, são tão parecidas porque, de alguma forma, Éfeso e Colossos eram cidades sob o impacto da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele dedica ali 3 anos de seu ministério. Nunca o apóstolo Paulo, antes nem depois, haveria de dedicar tanto tempo a uma cidade e tanto tempo a uma igreja. Ele dedicou-se muito, e 3 anos para o apóstolo, que muitas vezes ficava poucas semanas na cidade, era quase como 25 anos de pastorado hoje, nos dias atuais. Ali ele desenvolveu um ministério muito abençoado, que continuou, e se você quer ter uma ideia de quão abençoado ele foi, é só ir para o Apocalipse e ler lá a carta à igreja, ao anjo da igreja em Éfeso, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e você verá a importância de Éfeso. Nesse momento em que, depois do tempo dedicado, Paulo tem plena consciência de que não vai mais ver aqueles irmãos, de que ele estaria se despedindo para nunca mais estar em Éfeso, como de fato nunca mais esteve. Escreveria depois uma carta, mas pessoalmente jamais estaria de novo ali.
Acontecem algumas coisas interessantes que ele deseja expressar na forma de um sermão, de um discurso de despedida. Os primeiros versículos demonstram que Paulo tinha consciência de que ele não estaria lá novamente. A palavra determinado acontece duas vezes, uma no verso 1 e depois no verso 4. Paulo estava determinado e havia sido determinado, inclusive aos seus companheiros, que aquele momento era tão sublime, tão singular que ninguém podia perder. E por isso Lucas vai descrevendo toda a rota por onde eles passavam, e como Paulo, como diz o verso 17, creio, se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso isso lhe fosse possível. Ali de Mileto, que era o porto, que ficava a cerca de 36 quilômetros de Éfeso, que não era uma cidade portuária, ele manda chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, e todos vêm. Certamente todos estavam conscientes de que ali era um sermão de despedida, o que iriam ouvir. E Paulo, de fato, profere esse sermão de despedida. Nós iremos ver hoje à noite a primeira parte desse sermão, e na próxima ocasião em que eu estarei ministrando aqui, a segunda parte. E, de fato, ela é dividida em duas partes, claramente, cujo centro, o tema, é justamente o versículo 24, o último que nós lemos. Do ponto de vista de estilo literário, nós estamos diante de um poema chamado Poema de Quiasma. Um quiasma é uma espécie de construção poética em que os versos anteriores, diferentemente do soneto, por exemplo, os versos anteriores e os versos posteriores, aquele núcleo que é o tema do poema, convergem, uns de maneira ascendente, do começo até o meio, e outros de maneira descendente, do fim até o começo, ou melhor, até o meio. E o meio do sermão, ou o meio do poema, é exatamente o tema. O tema do sermão de despedida de Paulo é: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que me está proposta e cumpra o ministério de ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Esse era o tema do que ele queria falar para aqueles irmãos. Tudo o que ele constrói antes é uma reminiscência de como ele se comportou durante aqueles 3 anos ministeriais na cidade de Éfeso. E tudo o que ele constrói depois, que nós iremos ver numa outra ocasião, é como ele estava exortando aqueles presbíteros a fazerem o mesmo depois que ele saísse. Então, o sermão, ou o poema de despedida, ou o discurso de despedida de Paulo, tem duas partes, o antes e o depois, e no meio, o tema do sermão. O tema do sermão é exatamente esse: o fato de que Paulo havia se dedicado, não somente em Éfeso, mas por toda a sua vida, de tal maneira intensa, intencional, de tal maneira veemente, visceral, de coração, corpo e alma, sofrendo tudo o que precisasse sofrer pelo Evangelho de Cristo. É por isso que ele diz: eu nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que, contanto, a fim de que eu, de fato, complete a minha carreira e cumpra o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Como é que Paulo estrutura isso? E como nós podemos aprender a consciência que Paulo tinha de, como cristão, ter uma carreira e um ministério. Ele é apostólico, nós como testemunhas de Cristo. Dê uma olhada no texto e você vai me acompanhar rapidamente e vai entender bem direitinho. Perceba que Paulo chama aqueles presbíteros, em primeiro lugar, para serem testemunhas do que ele estaria falando. É muita coragem de um homem, depois de 3 anos de convivência com um grupo de presbíteros, que estavam na sua intimidade porque caminhavam com ele, alguns deles eram filhos da fé de Paulo, tinham caminhado com ele, crescido com ele espiritualmente, sido escolhidos como presbíteros, que agora, depois de 3 anos, ele diz assim: vós bem sabeis. Ele não estava falando para desconhecidos, que conheciam a sua retórica, a sua oratória passante, que em alguma conferência evangelística, em alguma igreja, ficaram embasbacados com a maneira como Paulo pregava. Ele não estava falando disso. Ele chamava como testemunha aquelas pessoas que tinham convivido dia a dia com ele, que conheciam seus defeitos, certamente, mas também conseguiam reconhecer as suas virtudes, que sabiam a intensidade com que aquele homem se dedicava ao Evangelho, e que, portanto, eram excelentes testemunhas, como todas as testemunhas são excelentes, se forem fiéis ao que veem e ao que ouvem. E era exatamente isso que Paulo queria que eles fossem, fiéis ao que eles tinham ouvido e ao que eles tinham visto
do próprio ministério de Paulo. Por isso que ele, em primeiro lugar, chama aqueles homens para que eles sejam testemunhas. Ele diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi. Paulo chamava aqueles homens para ter uma linha do tempo muito clara na memória deles, porque ele diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Portanto, alguns daqueles homens conheciam Paulo de fato, desde o primeiro dia que Paulo tinha entrado na Ásia. Eles conheceram Paulo como homens que saíram, como eu falei hoje pela manhã na classe do discipulado, da crença para a descrença. Alguns eram filhos da fé de Paulo. Muitos deles conheciam Paulo na medida em que, tendo se tornado crentes, se tornaram maduros na fé, da crença para a maturidade. E muitos deles, se não todos, já que todos eram presbíteros, tinham se tornado companheiros de Paulo da maturidade para a liderança. E por isso tinham se tornado presbíteros. Portanto, eram pessoas mais do que qualificadas. E por serem tão qualificadas, tão íntimas e tão próximas de Paulo, obviamente também poderiam, se não quisessem ser fiéis ao que tinham visto naquele homem, serem as pessoas que, diante da igreja, eram as mais capazes de produzir dano ao apóstolo. Bastava que eles fossem mentirosos e dissessem exatamente o contrário do que eles tinham visto, se quisessem prejudicar. Porque certamente eles viram muitos defeitos na vida de Paulo, porque Paulo não era perfeito. Era muito coragem, era muita ousadia daquele homem, consciente das suas limitações, mas também da sua integridade diante de Deus, chamar aqueles presbíteros e dizer assim: vós bem sabeis. Na verdade, essa expressão saber, ela é repetida 5 vezes no sermão todo. Em alguns momentos, Paulo diz assim: vós bem sabeis, eu não conheço, eu não sei. Vós sabereis, e assim por diante. Esse saber aqui não era um saber de ter conhecimento de, não tinha a ver com ser informado, não tinha a ver com conhecer acerca de alguém por outra pessoa que lhe conta algo sobre essa pessoa. Tinha a ver com convivência, era um saber prático, era uma convivência que do próprio olho, dos próprios ouvidos, a pessoa tirava suas conclusões, porque tinha participado junto com aquela pessoa. Vós bem sabeis, era um chamado de Paulo para aqueles presbíteros testemunharem da sua integridade. Perceba que o que estava em foco é como foi que me conduzi. É muito interessante como essa expressão é construída. Porque, veja, ela tem um pouco de passividade e um pouco de atividade. Como foi que me conduzi? Eu conduzi a mim mesmo. E como foi isso? Ele dá a entender aqui que ele não apenas se conduziu de determinada maneira, mas grande parte da sua condução ministerial era orientada e dirigida por alguém, e por isso ele respondia a esse alguém, e obviamente nós sabemos quem era o próprio Deus, que o levava a tomar certas decisões que certamente no momento que eram tomadas, talvez alguns desses presbíteros não pudessem concordar, mas que depois, ao longo do tempo, 3 anos depois, Paulo chama e ele diz: agora vocês entendem como foi que me conduzi desde o primeiro dia que entrei na Ásia Menor. Ele dá exatamente, depois de chamar esse testemunho, as dicas para que eu hoje, para que você hoje, possamos entender o que é que Paulo estava tentando enfatizar. E ele faz isso através de alguns gerúndios, como você vai ver agora, e que na língua grega são particípios, que demonstram a maneira como algo é feito. Ele diz assim: primeiramente, a maneira como eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, veja o verso seguinte, foi servindo ao Senhor com toda a humildade. A marca de Paulo era a marca de um servo. Paulo entendia que o seu ministério era um ministério de serviço. Ele lembrava que Jesus, no momento mais importante de despedida também dos seus discípulos, lembra? Ele começou lavando os pés dos seus discípulos na hora da última ceia. Ele entendia que um verdadeiro líder é um verdadeiro líder que se desgasta e serve por aqueles que ele lidera. E não necessariamente que manda e fica no conforto do seu lugar, da sua acomodação, como um general no centro de comando, enquanto os soldados estão na guerra. Não. Paulo entendia e dizia claramente: vocês bem sabeis, vocês bem sabem
Como foi que eu me conduzi desde o primeiro dia? E como foi que eu me conduzi desde o primeiro dia? Foi servindo ao Senhor com toda a humildade. A marca de um líder como Paulo é a humildade, o serviço humilde. Porque o próprio Senhor Jesus, e Paulo não estava presente, mas certamente foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, lembrou aos seus discípulos, depois de lavar os seus pés, as seguintes frases: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Mas se eu sou mestre e Senhor, fiz o que fiz convosco, vós sereis de fato meus servos, se fizerdes o mesmo. E a partir daquele momento, aqueles homens entenderam que liderar é servir. Não é ter domínio sobre, não é ter controle sobre, é servir. Muitos séculos depois, alguém criou a expressão líder-servo e vendeu milhões de livros, como se estivesse descobrindo a roda. Mas Jesus, milhões de tempos antes, já ensinara que liderar é servir. A primeira marca daquilo que Paulo havia chamado os seus discípulos, que eram presbíteros agora, para testemunharem, era a marca do serviço com humildade. E se há alguma coisa que marca qualquer líder eficaz dentro do reino de Deus, é servir com humildade. Depois ele diz que, além da humildade, isso implicava em alguns momentos servir ao Senhor com todas as lágrimas e provações. E ele se referia a algo específico, a oposição que ele enfrentou continuamente no seu ministério. Ele coloca da seguinte maneira: que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Era um homem acostumado ao antagonismo, à oposição, ao fogo cerrado daqueles que, sendo seus irmãos de sangue, tinham se tornado inimigos por conta da fé em Cristo. Em algum outro texto, Paulo diz que aquilo trazia profundo dissabor à sua alma, porque se ele que pudesse, ele se tornaria anátema para que os seus irmãos de sangue, judeus como ele, pudessem descobrir a sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque eles eram zelosos, e Paulo testificava disso, mas eram zelosos sem conhecimento. E por causa da ignorância religiosa deles, da ignorância espiritual deles, eles eram aqueles que sempre estavam no rastro de Paulo, perseguindo por onde quer que ele estivesse. Nós vimos em vários momentos, nós estamos chegando nessa exposição ao final da terceira viagem, e vimos como desde a primeira viagem, quando ele começou a pregar em Antioquia da Pisídia, que de uma semana para outra, os judeus se levantaram ali por entenderem de cara o poder daquela mensagem de destruir o seu sistema religioso caduco e levar as pessoas para uma fé viva em Jesus como Messias. E a partir dali, sistematicamente, onde Paulo chegava, atrás de Paulo chegavam judeus. E em alguns momentos antes dele chegar, chegavam judeus para tentar já prevenir o povo que ele era aquele que tinha o poder de bagunçar o mundo de então. Alguns chamaram Paulo de aquele que perturba. Por isso ele diz: olha, a marca que eu gostaria que vocês se lembrem de mim é que desde o primeiro dia que eu me conduzi entre vós, em todo o tempo que entrei na Ásia, isso se caracterizou por um serviço ao Senhor com toda a humildade, por um serviço ao Senhor com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas ele dá uma segunda característica por meio de um segundo gerúndio, que é uma espécie, aqui no texto, de advérbio de modo. Como ele fazia isso? Segundo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente também de casa em casa. Pense num homem que se dedicava àquilo que Deus o capacitava a fazer, anunciar e ensinar, anunciar e ensinar, anunciar e ensinar. Paulo era uma máquina falante do Evangelho, um proclamador em todo o tempo, alguém que não perdia tempo. Veja a amplitude do seu ministério. Ele anunciava publicamente, mas também de casa em casa. Depois ele vai dizer que não tinha limites, nem étnicos e religiosos. Ele proclamava tanto a judeus como a gregos também. O ministério de Paulo, embora operasse milagres, como nós vimos hoje na ressurreição de Eutico, no sermão da manhã,
No entanto, o ministério de Paulo era centrado na palavra, porque ele proferia aquilo que ele cria, e ele cria que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Portanto, se tinha um tema na boca de Paulo, esse tema era o evangelho. Ele diz para aquele que haveria de sucedê-lo: prega a palavra, insta, quer seja no tempo ou fora de tempo, em toda forma. Hoje eu vi um pequeno trecho de uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele fazia a seguinte exortação à igreja, que eu transmito para vocês hoje: que nos tempos em que cada vez mais o mundo é hostil à mensagem do evangelho, que muitas vezes de modo presencial e físico nós somos impedidos de estar nos lugares e pregar o evangelho livremente, e isso vai sem dúvida alguma crescer, Deus está abrindo janelas, e ele falava das janelas do mundo internautico, do mundo online, das redes sociais, e aí ele exorta e diz assim: redima as suas redes sociais para que elas sejam canais de proclamação do evangelho, como Paulo fazia pessoalmente, porque enquanto o mundo se fecha, ninguém consegue fechar a internet. E aí nós temos a oportunidade sublime, queridos irmãos, de aproveitar aqueles 3 ou 4 minutos, alguns 3 horas, que gastamos diante do celular, do computador, do iPad ou qualquer outro instrumento ligado à internet, e ao invés de estarmos proclamando aquilo que precisa ser proclamado e que só a igreja de Cristo pode proclamar, acabamos compartilhando todo tipo de coisa boa e ruim e entrando no jogo sujo de uma internet usada para o mal e não para o bem. Paulo, se estivesse hoje, diria assim: eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tudo que há de oportunidade, e também de casa em casa, nos grupos de WhatsApp. O que Paulo estava dizendo é que, a tempo ou fora de tempo, o seu ministério, o seu foco, era o foco de anunciar e ensinar. Ah, irmãos, que coisa gloriosa é quando você tem uma mensagem que pode transformar a vida de alguém, um aviso que pode livrar essa pessoa do mal, uma mensagem que pode direcionar e transformar a vida da pessoa. Que coisa horrível é quando você, sabendo o remédio para uma enfermidade, você fecha a sua boca, uma solução para um problema, e você não compartilha. Paulo dizia: vós bem sabeis, presbíteros, desde o primeiro dia que eu estive naquela cidade de vocês, na Ásia, quando eu entrei ali, que eu servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, mas eu também nunca deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo usa 2 verbos que complementam o seu ministério. O verbo querissô, que significa proclamar como um arauto do rei, dizendo que o rei está chegando, que o rei está organizando o seu reino, que o rei é Jesus, e outra palavra, didascô, que significa ensinar, explicando de maneira mais detalhada aquilo que ele proclamou. E é exatamente esse o ministério da igreja. Certamente a igreja pode fazer muitas coisas, mas só a igreja pode proclamar e ensinar acerca do evangelho do reino. E por isso cabe a nós esse mistério. Ele nos chama de igreja, coluna e baluarte da verdade. E é isso que nós devemos fazer. O que Paulo fez e chamava os presbíteros para testemunhar é aquilo que nós precisamos fazer e sermos testemunhas uns dos outros do que está sendo feito. Ele usa um terceiro gerúndio na forma de um advérbio, de modo, ou assumindo uma função assim. Além de servindo ao Senhor com toda humildade, além de jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, diz o texto que ele também, testificando tanto a judeus como a gregos, ele não comprometia a mensagem. Veja, os públicos eram diferentes, tanto a judeus como a gregos, mas a mensagem era a mesma. E qual era a mensagem? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho descoberto, irmãos, que quanto mais concentrada seja a sua mensagem, naquilo que é essencial, naquilo que é a essência do Evangelho, provavelmente mais poderosa será a sua palavra. Quando nós ampliamos esse espectro e começamos a pregar tantas outras coisas que aparentemente são o Evangelho, mas são opiniões de homens, opiniões de teólogos, de doutrinadores, que podem até estar certas, mas certamente não são unânimes,
muito mais polêmica você traz sobre a periferia e muito pouca atenção sobre o núcleo. O que Paulo não fazia era ser seduzido pela sabedoria dos filósofos desse presente século. Pelo contrário, ele diz assim que ele trazia cativo todo o conhecimento e todos os sofismas ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, aquele que produz arrependimento e fé no coração tanto de gregos como no coração de judeus. Existe um poder, irmãos, miraculoso, maravilhoso, sobrenatural nesse Evangelho. E quanto mais vivermos e pregarmos esse Evangelho, mais transformações nós veremos ao nosso redor, a começar das transformações que acontecem no meu e no seu coração. O Evangelho transforma, todas as outras coisas podem produzir muito calor, mas muita pouca luz, muita pouca transformação. É o Evangelho que transforma. É a pregação simples de que Jesus produz consciência de pecados e desejo de mudança, e ao mesmo tempo que Ele produz a convicção e o conhecimento acerca da salvação em Cristo que transforma o coração do homem. Dê uma olhada nos principais pregadores que você conhece. Eles são simples em enfatizar a simplicidade do Evangelho, porque já descobriram há muito tempo que o Evangelho transforma todo o restante. Talvez não, talvez sim, mas talvez não. E na dúvida, eles focam no Evangelho. Paulo focou no Evangelho. E é curioso que ele focava no Evangelho, na sua pregação, tanto a pessoas que mal conheciam acerca de Jesus, como a pessoas que conheciam há muito tempo Jesus, mas que precisavam ser relembradas. É o que Tim Keller fala de pregar o Evangelho para o próprio coração. Eu contei hoje pela manhã a experiência que eu tive ontem, de pregar para mais de 1000 adolescentes no teatro, no auditório Rui Barbosa, lá no Mackenzie, e imaginar no meu coração que muitos daqueles meninos e meninas, adolescentes ainda, não deveriam ser assumidos como sendo crentes, simplesmente porque estavam vindo de caravanas de igrejas do estado de São Paulo todo. E aí eu contei o meu testemunho do que aconteceu comigo no dia 11 de agosto de 1980, em Campina Grande, quando Jesus encontrou o meu coração, ainda tão jovem, mas vazio de sentido e de propósito, e Ele transformou minha vida há 42 anos. Contar essa história é pregar o Evangelho para mim mesmo, toda vez que eu relembro dela, e reforçar a fé e dizer assim, não foi em vão, é verdade ainda hoje, e ao mesmo tempo, é um testemunho poderoso para meninos de 10, 15, até 20 anos que estavam lá, e ao mesmo tempo dizer, assim como vocês, aos 15 anos de idade, eu encontrei Jesus. Porque o Evangelho tem poder, queridos irmãos, para fazer infinitamente além do que qualquer doutrinação, de qualquer natureza, e olhe que eu não sou contrário à doutrinação, eu sou um ministro presbiteriano que doutrina a igreja. Eu gosto de teologia, eu gosto de hermenêutica, de debates apologéticos, mas se eu tiver que tirar tudo isso da minha frente, para em poucos segundos, em poucos minutos, deixar uma mensagem que transforma a vida de alguém, essa mensagem será sobre o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, porque isso transforma. Isso é que muda a pessoa. De modo que Paulo claramente relembra aqueles presbíteros e dizendo assim, vós bem sabeis, lembrem-se das inúmeras vezes, 3 anos de convivência intensa, irmãos. Eles tinham sim, sem dúvida alguma, muitas memórias. E Paulo diz assim, lembrem, eu servi ao Senhor com toda a humildade. Eu jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar. E eu testifiquei tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isto, estabelecendo os fundamentos do que eles precisavam lembrar, aí Paulo deixa vazar do seu coração a tristeza do momento. E aí esse sermão, que era até então um sermão de reminiscências, se torna um sermão de constrangimento e tristeza, pela saudade e pelo afeto que ele tinha para com aqueles irmãos. Veja o verso seguinte, ele diz assim, e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o que vai acontecer provavelmente é o que tem acontecido, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, como tem acontecido até agora, me assegura que me esperam
cadeias e tribulações. Ali naquela hora, Paulo expressa tristeza não por causa das cadeias e tribulações, porque ele já estava acostumado. Em outro texto, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, e conta a história das vezes em que ele esteve em altos e baixos no seu ministério. Em outro texto das suas epístolas, ele relembra quantas vezes ele foi náufrago, quantas cadeias ele enfrentou, quantos açoites ele passou, quantas ciladas do inimigo ele passou. O problema não era o sofrimento de Paulo. Fica muito claro que o constrangimento que ele coloca no seu espírito é o constrangimento daquela despedida com irmãos muito queridos. Mas não era um constrangimento mais forte, mais intenso do que a consciência que ele tinha que este era o destino que estava traçado para ele. O Espírito Santo lhe assegurava que era este o caminho que ele tinha que ir. Tanto é que lá atrás, como você viu, Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, ele sequer chegou a Éfeso, porque ele não queria demorar-se na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fora possível. Ele tinha um cronograma e sabia que era este o cronograma que Deus tinha determinado para ele, mas o constrangimento da despedida fica notório, e ele diz: eu estou constrangido em meu espírito. Sabe, irmãos, há coisas da vida cristã que a gente não faz com as emoções, na verdade, não deve fazer com as emoções. Talvez Paulo se sentisse dó daqueles irmãos, ou dó da relação que agora seria distante, ele não sairia dali. Mas Paulo era um homem com um propósito, e aquele homem com um propósito coloca a sua emoção no seu devido lugar, e mesmo reconhecendo que está constrangido em seu espírito, ele diz: porém, Deus tem isso para mim, e Ele me assegura que seja o que for que eu tiver que passar, como foi o que foi que eu passei, eu irei nessa direção. Paulo agora estava selando antecipadamente o que você vai ler nos próximos capítulos. Paulo seria preso agora 2 vezes, iria para Roma em 2 ocasiões. Na última delas, não voltaria vivo, e segundo a tradição, foi martirizado na própria capital do império. Mas era propósito de Deus, e ele mesmo colocava-se assim, porque ele queria testemunhar no núcleo do poder político de Roma. E veja que cabeça é essa desse homem. Ele se submete a um sofrimento e a uma prisão, porque se o sofrimento e a prisão dele lhe dessem a oportunidade de estar no núcleo da guarda pretoriana na cidade de Roma, mesmo assim teria valido a pena, porque ele estaria no lugar onde ele tinha que estar para pregar às pessoas que precisavam ouvir. Recentemente, uma das nossas capelãs lá no Mackenzie, a doutora Eleni Vassão, que é muito conhecida de muitos aqui, foi diagnosticada por um problema de saúde, um tumor, uma recidiva de um tumor. E ela teve que ser internada em algum hospital, que era o hospital onde, como capelã hospitalar, ela trabalhava. E ela me testemunhou recentemente dizendo o seguinte: reverendo, uma das coisas mais bonitas que eu vi foi Deus cumprindo em mim, em parte, aquilo que Ele cumpriu em Paulo, que Ele me levou para dentro daquele hospital, não apenas para me curar, e o tratamento tem dado um bom resultado sobre ela, mas principalmente para que ali eu pudesse ver o outro lado do meu trabalho. Eu, capelã, cuidando de enfermos, agora eu, enferma, sendo cuidado por capelãs, médicos e profissionais de saúde. E ali ter a oportunidade de testemunhar na prática aquilo que eu ensino para as pessoas que elas devem praticar, como pacientes, a fé, a esperança, a resiliência. Agora era eu que tinha que praticar a fé, a esperança e a resiliência. Deus nos leva para caminhos, irmãos, que nós não escolhemos, que Ele escolhe para nós. Paulo não escolheu de maneira estoica, dizendo assim: eu quero sofrer. Mas ele estava disposto a sofrer. Como eu costumo dizer, Deus não nos criou para o sofrimento, mas frequentemente usa o sofrimento para nos recriar. Ele não destina para nós um sofrimento, mas Ele utiliza o sofrimento para nos fazer pessoas de um caráter mais firme e maduro. E Paulo tinha isso em mente, e mais do que isso, ele tinha o sofrimento como uma forma de testemunho. Porque, afinal de contas, assim como a têmpera de uma lâmina só é testada no fogo, a nossa esperança, a nossa paciência e o fruto do Espírito só são testados pelo fogo da provação. É ali que o metal se demonstra sólido, resistente, resiliente, capaz de cumprir a sua função.
Paulo entendia isso. E mesmo que o Espírito Santo lhe assegurasse que de cidade em cidade lhe esperariam cadeias e tribulações, ele então chega ao cúmulo, ao ápice do seu raciocínio. Tudo isso porque eu não considero em nada a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse era o tema, a paixão de Paulo em seu ministério. Ele era um homem em missão. Hoje é mais fácil encontrar homens em omissão. Paulo era um homem em missão. Era um homem com um propósito muito claro. Ele fala de dois aspectos do ministério, uma carreira e o próprio ministério. A palavra que ele usa aqui para ministério é a palavra serviço. Mas a palavra que ele usa para a carreira é a mesma palavra que é usada no grego secular para uma maratona ou para uma corrida com começo, meio e fim, que precisa ser completada. E lá na frente, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, que a sua vida, e ele escreve no momento da prisão, já estava sendo oferecido a Deus como uma libação, como uma espécie de óleo sobre a oferta. E aí ele diz assim, completei a carreira, cumpri o ministério, guardei a fé. Ali ele podia dizer aquilo que ele professou aqui. No final ele disse exatamente isso. Quando lá em Éfeso eu falei, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, hoje eu sei que eu cumpri meu ministério, que eu completei a carreira, que eu guardei a fé. Já estou pronto para ser oferecido pelo Senhor, ou ao Senhor. Queridos, essa parte do sermão é uma parte muito importante, porque esse homem vai modelar caráter desses presbíteros. Quando ele, a partir do verso 25, quando nós formos ministrar a próxima vez o restante desse sermão, você vai ver que Paulo diz, agora vocês, não apenas é com vocês, mas eu vou dar algumas recomendações e exortações práticas para que vocês façam como eu fiz, para que vocês sejam o que eu fui, para que vocês cumpram o ministério como eu cumpri. Você consegue compreender que se Paulo tivesse feito o inverso, e começado a dizer assim, olha gente, eu estou me despedindo e eu quero deixar algumas exortações para vocês, e desse uma lista de coisas que os presbíteros que agora iriam assumir a igreja teriam que fazer, não teria o mesmo poder e a mesma eficácia de Paulo primeiro lembrar a eles o que é que ele tinha sido e o que é que ele tinha feito. Vocês conseguem compreender que o exemplo de Paulo aqui arrasta e mobiliza aqueles presbíteros? Dá o frame, a espécie de moldura para que eles entendam o que é que se espera deles, a partir daquilo que Paulo foi e Paulo fez. É porque existe um poder, irmãos, no testemunho verdadeiro, que arrasta muito mais do que o ensino eloquente. Paulo poderia colocar isso em termos muito mais bonitos, muito mais belos, retoricamente irretocáveis. Mas Paulo preferiu dar um testemunho pessoal do que ele viveu por 3 anos com aqueles homens, e depois, diante desse testemunho, agora dizer, agora é com vocês, como nós vamos ver na próxima mensagem. Queridos, quando eu olho esse texto, eu vejo um tom de despedida que é diferente de todos aqueles poemas que eu mencionei no início. O que caracteriza na literatura poética a despedida? A tristeza, a saudade, a melancolia, às vezes o remorso por coisas não vividas, às vezes a ilusão de tentar reviver aquilo que já não é mais possível, de modo que toda canção de despedida, todo poema de despedida, bem que poderia ser musicado em tom menor, de tal maneira que a tristeza domine o ambiente e o sentimento, mas aqui não. Eu já li esse texto dezenas de vezes, e eu não consigo ver, a não ser nessas expressões, e estou constrangido em meu espírito, que logo são tomadas por um voluntariado muito forte de Paulo. Eu não consigo ver tristeza aqui, eu consigo ver consciência daquele momento de passagem,
Eu consigo ver foco naquele homem que olhava as suas reminiscências, não como coisas que ele queria reviver e dizia, nunca mais vou passar por isso. Não, passaram, foram importantes, marcaram a sua vida, servem de modelo para os seus presbíteros, para os seus líderes. No entanto, é passado. Agora eles precisam compreender que é com eles. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, porque eu tenho uma carreira, essa carreira me leva para Jerusalém. Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, porque eu tenho um ministério, esse ministério me leva para Jerusalém. E aí ele dizia para aqueles presbíteros, no próximo sermão veremos isso, agora é com vocês. Não havia melancolia nem tristeza. Certamente Paulo, se colocasse isso numa linguagem mais poética, não seria tão famoso como Vinícius de Moraes no quesito poesia melancólica de despedida. Não. Mas veja o poder e o efeito que isso produz de mobilizar aqueles homens. Aqueles homens tomaram, antecipando um pouco o próximo sermão, essa missão nas suas mãos. E mantiveram aquela igreja firme, a ponto daquela igreja ser o lugar de maior difusão do Evangelho em toda a Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia. Éfeso se torna um centro de difusão do Evangelho. Aquela característica idólatra da cidade se reverte numa característica em que ela se torna um centro difusor da fé cristã. E quem fez isso? Paulo, sozinho? Não, certamente aqueles que o sucederam, depois que ele partiu e nunca mais voltou para aquela cidade. É o poder da transformação via o discipulado de homens que começaram com ele, se transformaram em presbíteros e foram ministros de Deus depois que ele não pôde mais voltar para a cidade. Queridos, hoje nós comemoramos o dia do presbítero. E não por escolha minha. Pode ter certeza que não foi. Não por cronograma meu, porque o cronograma era outro. Eu estou expondo o livro de Atos, vocês sabem disso. Veio a calhar que justamente esse texto estivesse no dia do presbítero. E eu quero agradecer a Deus, como pastor dessa igreja, nos 22 anos que ela existe, pelos presbíteros que Deus colocou nesta igreja. A igreja presbiteriana pode funcionar sem pastor, não sei se vocês sabem disso, mas não pode funcionar sem presbítero. O presbitério pode designar um pastor, de modo que eu, Andrew e Kilven, poderíamos ser apenas pastores designados para fazer os atos pastorais, aquilo que é prerrogativa exclusiva do pastor, batizar, celebrar a Santa Ceia e dirigir o conselho, como presidente. Eu já fui pastor designado por um presbitério numa cidade aqui da Paraíba, em que eu ia lá somente para fazer isso. No dia a dia eram os presbíteros que tocavam, porque o sistema presbiteriano é o sistema de presbíteros. Tanto é que uma igreja pode ser organizada sem pastor, mas não pode ser organizada com menos de 2 presbíteros. A razão disso é porque, no nosso sistema, os presbíteros é quem, de fato, juntamente com o pastor, se o pastor for efetivo ou designado como evangelista, representam a permanência da sã doutrina na igreja, o cuidado do rebanho e a representação de Deus para o rebanho e do rebanho para com Deus, na medida em que o rebanho é quem os elege. Por isso, ao final dessa mensagem, não fazendo com que ela se aplique apenas a eles, mas a cada um de nós que está aqui, eu quero, de maneira muito específica, agradecer a Deus pelos presbíteros dessa igreja nesses 22 anos. Alguns deles estão em disponibilidade. Na igreja presbiteriana, quando um presbítero termina o seu mandato, não é reeleito ou não deseja ser reeleito, ele continua sendo presbítero, porque uma vez presbítero, será sempre presbítero. Eu não posso impor as mãos sobre alguém, ordená-lo presbítero e autorizá-lo a exercer o governo da igreja e depois, quando termina o mandato, dizer assim, está cancelada a bênção, irmão. Não existe isso. Uma vez presbítero, presbítero para sempre. Ele fica em disponibilidade, outros podem ser eleitos e exercer o mandato, o governo por um período de tempo. E eu gostaria, nesse momento, antes de continuar encerrando essa mensagem, de registrar isso. Deus tem abençoado essa igreja por meio dos presbíteros que vocês, mediante a orientação de Deus, escolheram para liderar essa igreja.
E nesse momento, sem querer honrar homens, além do que eles merecem, mas sem querer desonrá-los, eu gostaria de convidar todos os presbíteros que estão aqui à frente, que estão aqui para vir aqui à frente. Os que são presbíteros atualmente da igreja, os que estão em disponibilidade, aqueles que já foram e presbíteros que Deus trouxe para a nossa igreja por terem sido presbíteros em outras congregações e igrejas. Venham até aqui, por favor. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês. Gostaria de orar por vocês e gostaria que essa igreja orasse por esses homens de Deus, que são voluntários, não recebem nada para dirigir a igreja, e eu posso garantir a vocês, tem um trabalho muito grande, tão intenso quanto o de pastores. Nós temos alguns presbíteros que vocês estão vendo aqui na frente, que são presbíteros atuais, em pleno mandato. Temos presbíteros que vieram de outras igrejas e que se congregaram conosco. Um dia desse eu fui calcular a quantidade de presbíteros em disponibilidade e descobri que nós tínhamos 11 presbíteros em disponibilidade como membros da igreja. E eu fiquei muito feliz, porque um presbítero que sabe qual é a luta de uma igreja e resolve se congregar numa igreja, é porque ele acha que essa igreja é séria. Então, quando 11 presbíteros de outras igrejas se congregam conosco, eles sabem de uma maneira muito criteriosa o que é o melhor para essa igreja, e eles, quando decidem, nos honram muito. E nós temos presbíteros que atualmente estão exercendo o ministério. Eu gostaria de aproveitar o momento em que nós vamos orar por eles, de também lembrá-los. No próximo dia 21, nós vamos mais uma vez diante de Deus escolher presbíteros para nós. Essa escolha precisa ser muito criteriosa, precisa ser usada por Deus, e Deus se revelará e manifestará a sua vontade na escolha que será feita. Por isso nós somos tranquilos de que os presbíteros que Deus escolher serão aqueles presbíteros que, pelo período de 5 anos, junto com os que ainda estão em mandato, dirigirão essa igreja. Mas nesse momento, eu quero olhar para cada um deles e dizer muito obrigado pelo serviço que vocês têm feito nessa igreja. Muito obrigado pelo serviço que vocês já fizeram em outras igrejas. Vocês têm sido bênção para nós. Vocês são as colunas dessa igreja e nós queremos honrá-los, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria que a igreja toda ficasse de pé e nós orássemos nesse momento e pedíssemos a bênção de Deus por esses homens, por suas esposas, por seus filhos, por suas famílias. Que Deus abençoe esses homens. No próximo sermão, vocês ouvirão o que Paulo disse aos presbíteros de Éfeso. E aí, não será dia do presbítero, mas será sempre um momento de reflexão. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, muito obrigado por hoje nós podermos, no meio do culto do Senhor, honrarmos aqueles homens que estão conosco dirigindo essa igreja, alguns deles desde o início dela, alguns mais recentemente, outros que o Senhor trouxe de outros lugares para junto conosco se congregarem e se tornarem membros. Nós reconhecemos esses homens como os homens do Senhor, falhos, imperfeitos como este pastor que te fala, mas também cheios da virtude do Teu Espírito Santo, do desprendimento e da disposição de Te servir. Põe a Tua mão sobre a vida deles, honrando-os diante da Tua igreja. Põe a Tua mão diante deles, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais. Põe a Tua mão sobre eles, fazendo-os instrumentos, ó Pai, do ministério desta igreja, e onde quer que eles estejam nas suas vidas profissionais e pessoais, sendo instrumentos Teus no mundo, Pai. Toma conta de suas famílias, dá-lhes a Tua graça para lidar, ó Deus, com as lutas próprias de cada um de nós e, ao mesmo tempo, manter a disposição de Te servir com sacrifício e com abnegação. Ó Deus, dá para eles redobrada honra, especialmente aqueles que se afadigam na palavra. E porque eles são dignos dessa honra, a Tua igreja ora por eles e os abençoa, honrando-os diante de Ti e diante de nós mesmos. Dá a Tua bênção aos Teus filhos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Feliz dia do presbítero para cada um de vocês.